Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos confeccionar juntas esse modelo de blusa capa. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, eu usei o tecido Daiquiri, lá da Entre Malhas. Ele é um tecido que tem bastante caimento, né? Ele não tem brilho. Para quem quiser um brilhinho dele também, pode usar um cetim gloss, que eu acho que vai ficar lindo, né? Ou outros tecidos assim com caimento. Esse ele é tecido mesmo, né? Tá? Ele é um modelo de blusa que dá para vocês fazerem usando somente a máquina reta, né? E que fica um modelo bem bonito, ó, com bastante caimento. Para quem não gosta também muito de mostrar os braços, ó, ele dá uma tapadinha, quem quiser pode fechar mais ele também, né? Aqui na parte do degote vocês podem fazer uma jogada também, deixar só um ombro de fora, né? Esse modelo aqui, eu fiz ele fechadinho dos lados, para não ter aquela abertura aqui, para não ter que botar uma blusinha, um topzinho por baixo, né? Então vocês vão conseguir usar bastante esse modelo. Dá para vocês fazerem ele também um modelo vestido, né? Fazer ele um midi, fica lindo porque ele fica criando esses bicos assim também, né? Então, acho que fica lindo a gente usar como vestido também. Fica parecendo aqueles modelos caftan. Um conselho é sempre vocês cuidarem para pegar tecidos que vai ter o lado avesso dele o mesmo tom do de fora. Por exemplo, às vezes vocês querem pegar lá um poá e ele é fundo preto com as bolas brancas, né? E o lado avesso é branco, então quando ele ficar virando aqui, ele vai aparecer branco. Eu acho que fica mais bonito se vocês conseguirem um que seja fundo preto aqui com as bolinhas brancas, que seja fundo preto também no lado avesso, porque assim quando vira, ele não fica aparecendo o outro tom também, né? Então, é um modelo de blusa bem fácil de fazer, é um modelo que eu aconselho muito para as iniciantes também, tá? E é um modelo que são poucas costuras que a gente vai fazer, é mais a bainha na volta, né? E fazendo essa costurinha aqui ajuda bastante vocês também. Lá na internet vocês vê também as meninas usando de outras formas, né? Tira aqui o braço e faz outras amarrações nelas, mas eu acho que é aquele negócio que não fica muito usável, assim, né? É tipo várias versões de blusa, mas é aquele modelo de blusa que a gente acaba usando sempre o mesmo modelo, né? Então eu acho que vale a pena passar essa costurinha aqui, porque se passa essa costura não consegue fazer aquelas amarrações, né? Então eu acho que vale a pena a gente fazer essa costurinha, porque a gente acaba usando mais, não limita tanto, né? Não fica aparecendo aqui a lateral ou tendo que botar uma regatinha ainda por baixo, um topzinho. Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui, meninas, eu vou mostrar pra vocês em outro tecido, porque aquele meu vídeo deu um problema, então eu tô fazendo ele em outro tecido pra mostrar pra vocês. Aqui, igual, tem 1 metro de tecido, eu vou dobrar a orelha com ela mesmo, tá? Ali onde eu dobrei, eu posso cortar pra ficar 2 tiras, tá? E vou dobrar novamente. Ali naquela dobra agora, eu vou pegar, até eu fiz um moldezinho, né? Que ele tem uns 50 centímetros de comprimento, essa blusinha, por 75 de largura, que dá mais ou menos a largura do nosso tecido ali, tá? Vou marcar lá embaixo 25 centímetros e 25 centímetros pra cima também, onde eu vou costurar, tá? Lá embaixo pode ser a medida da quadril de vocês, mais uns 10 centímetros a mais. E ali em cima eu marquei 17 centímetros e meio, mais 12 onde eu vou costurar. Naqueles 12, eu tenho que fazer a marquinha 1,5 centímetro mais pra baixo, tá? Posso abrir o tecido, porque daí eu vou marcar dos dois lados, né? Mas melhor, a gente deixa ele dobrado e vai virar o tecido, porque daí vai marcar tudo do mesmo pano ali, porque como ele tá dobrado, né? Vou botar o molde em cima e vou marcar aquele 1,5 centímetro pra baixo de novo. Que assim eu vou ter as duas marquinhas exatamente onde eu vou costurar, que daí agora a gente vai lá pra máquina, tá? Aqui, meninas, a gente vai começar a costurar na máquina reta. Essa blusa vai ser toda na máquina reta, né? Então, pra escolha da máquina de vocês, isso tudo, como enfia ali na máquina, né? Enche a bobina, isso tudo tem lá dentro da comunidade, tá, gurias? Que são diquinhas pra facilitar agora a gente na hora de costurar. Então, ali eu tô enchendo a bobina, a minha linha não para, isso porque a linha tá acabando, tá, gurias? Então, é bom a gente botar até num copo dentro, né? Ou segurar ela ali atrás, não com muita força, né? Pra poder passar a linha ali. Mas por isso que ele fica caindo assim, né? Por quando a gente acelera demais e a linha tá muito pouquinha no cone, então ele fica mais leve, tá? Então, ali eu tô passando toda a minha linha na máquina. Isso tem lá dentro da comunidade, né? O passo a passo de como colocar a linha, né? Todas essas diquinhas pra vocês. E agora a gente vai começar a costurar naqueles 12 centímetros e meio que a gente tinha deixado ali a marcação. Ele fica 1,5 centímetro pra baixo, onde tá cortado o nosso tecido, né?
1,5 centímetro ali pra baixo, de 12 e de comprimento ali. É a parte da costurinha que a gente vai fazer, que vai ser os nossos ombrinhos. Por que que eu marquei 12 centímetros ali? Porque eu gosto dele mais fechadinho na parte de cima. Porque é isso, pra gente poder colocar um sutiã também e não ficar marcando, tá? Depois a gente vai fazer assim, abre a costurinha uma pra cada lado e vira e revira, que daí vai fazer uma bainhazinha, tá? Feito isso, ali eu tô trocando a minha agulha também. O bom sempre esses tecidos mais fininhos, a gente botar uma agulha mais nova, né? Porque daí também não corre o risco de puxar fio do tecido de vocês, né? Ali foi porque falhou o ponto da máquina, então eu já troquei por uma agulha mais novinha para não acontecer isso de novo nas outras costuras, tá? Então, refiz aquela costura ali, pode desmanchar, né? Ou fiz só aquele pedacinho ali. É uma emenda, né? A gente pode começar um pouquinho antes e parar um pouquinho depois, né? Só cortando aqueles arrematezinhos ali, aquelas linhazinhas, para ficar tudo bem limpinho, né? Pra ficar preparado pra gente fazer o nosso vira e revira depois. Do outro lado, eu também tinha marcado. Lembrem, gurias, que a gente só fez 2 marcações agora lá, lá na nossa blusa. Aqueles 12 centímetros e meio aqui em cima, que é pra gente fazer aquelas costurinhas para ficar a partezinha fechadinha ali do nosso ombro, né? Então, feito isso as costurinhas, agora a gente consegue fazer bainhas na volta dessa nossa blusa. Então, eu vou passar uma costurinha primeiramente na lateral menor ali, na nossa lateral, só uma costura de guia, usando a lateralzinha da sapata ali, né, que é 1 centímetro mais ou menos, vocês podem usar essa costura. Feita essa costurinha ali, a gente vai conseguir virar e revirar. Tanto faz essa costura se vocês fizerem pelo direito ou avesso. Agora, pra virar e revirar, vocês vão virar e revirar pro lado avesso, tá? Que esse tecido, ele é mais opaco, né? Mas vocês podem usar ali um tecido, um cetim gloss, que daí tem o brilhinho, então vocês virariam pro lado fosco, se vocês querem o brilho pra fora, né? Isso tudo vai depender do tecido de vocês, tá? Mas dá pra enxergar bem o direito e avesso desses tecidos também. Olhando pela auréola também vocês conseguem enxergar bem, tá? Então, feita a costurinha ali falhou o meu ponto também. Isso é porque é um tecido muito fininho, então eu vou refazer a minha costura. Então, eu virei bem na marcação que eu tinha feito e revirei bem onde acabou ela. Só que o que eu tenho que cuidar? Esticar bem o meu tecido. Se a máquina tá falhando com esse tipo de tecido, tá, gurias, que é o daqui que a gente tá usando, eu tenho que esticar mais o meu tecido na frente e atrás, porque ele é um tecido muito fino, até para essa costura não estourar, tá? Ali teve um pedacinho que ela falhou, que eu estiquei de menos, então eu vou passar naquele pedacinho ali. Posso tirar todo ele, né, refazer a costura, ou posso emendar naquele pedacinho ali, tá? Isso porque a gente tá testando nesse tecido, né? Claro, uma máquina industrial, ela não vai falhar assim o ponto, tá, gurias? As máquinas domésticas, a gente vai se adaptando conforme o tipo de tecido, tá? Então, e até a regulagem da máquina, para vocês não ficarem ali mexendo na tensão da linha, né, desregulando ela, por isso a gente faz isso da tensão da mão da gente, ó. Então, do outro lado eu fiz a mesma coisa, passei aquela costura de guia e agora eu vou virar e revirar novamente. E costurando bem na beiradinha pelo lado avesso ali do tecido, né? Fiz as minhas 2 bainhas na lateral, sempre bem na beiradinha. E por que que a gente fez aquela costura ali? Porque é uma costura de guia que a gente fez para passar mais rápido. A gente passa aquela costura ali, quando vai virar e revirar, todo mundo vai virar e revirar do mesmo tamanho, porque tem aquela costura de guia. Quem quiser pode alfinetar todo ele também para deixar tudo prontinho, pode passar lá no ferro, né? Então, é uma maneira fácil de vocês fazerem. Ele fica esse chãozinho, mas depois vocês passando a costura lá no ferro, né? Ele vai assentar também, tá? Então, vocês veem que eu estico bem o tecido na frente e atrás, porque ele é um tecido fino, para ele não enrugar, para não estourar aquela costura depois, né? Então, na minha parte de baixo da blusa, eu também fiz isso, de passar aquela costura de guia. Todo ele, ó, e puxar o tecido ali para ele não repuxar. Agora, nas pontas, tem aquela diquinha da gente dobrar em diagonal, vira e revira. Porque antes a gente só tinha feito as laterais da nossa blusa, agora nós estamos fazendo a parte de baixo. Como os cantos já estão prontos, então a gente tem que fazer isso de dar essa viradinha no diagonal para fazer o acabamento. Esse acabamento a gente faz também na pontinha de camisa, tudo que tem aberturinha, né? De uma saia que tem uma aberturinha onde vai ter ponta no vestido, numa saia ali, algum detalhe, a gente sempre vai fazer esse cantinho dobrar em diagonal, depois vira e revira, continua virando e revirando todo ele, tá? Eu acho mais fácil, assim, gurias, a gente passar essa costura de guia e ir virando e revirando, porque no ferro lá, vocês
vai demorar mais, né? Então, é tudo dicas para vocês serem mais rápida e prático também, né? Eu acho que fica fácil, assim, essa costura. Essa costura, ela não vai aparecer, vai ficar ali por dentro, né? Só uma linhazinha. Mas quem quiser também pode tirar essa linha depois, porque ela é uma costura de guia, tá? Dependendo da forma ali, como vocês dobrarem, ele nem vai aparecer, né? E agora, quando eu chego na outra ponta, eu também virei o cantinho, virei e revirei, ó. E vou ajeitando todo ele, puxando sempre, porque ele vai dar bem certinho. Qualquer coisa eu posso ajeitar com a pontinha da tesourinha ali também. Então, já tenho as minhas laterais e a parte de baixo de um lado da blusa prontos. Agora, eu vou fazer naquela parte de cima, onde tava aquela costurinha do ombro, ó. Então, vou pegar só o tecido de cima. Aquele outro lá, eu vou empurrando ele lá pra baixo pra não pegar ele junto, tá, gurias? Eu tô pegando só uma camada. E também tô fazendo a costurinha ali da largurinha da sapata, aquela largurinha de 1 centímetro de guia, tá? Quem quiser, então, vai passar lá no ferro, né? Pra marcar bem aquele 1 centímetro ali. E nos cantos a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vira em diagonal, vira bem na marcação da linha e revira bem onde acabou aquele tecidinho, ó. Refiz ali, diagonal, virou e revirou. Tem que cuidar para ele pegar bem aquele cantinho ali, né? Então, quem quiser, não precisa pegar tão no iniciozinho do tecido, porque ele dá, às vezes fica muito grosso ali, né? E ele não consegue andar. Ou vocês puxando bem, né, aquelas linhas laterais para ajudar ela. É aquelas diquinhas que a gente tudo aprende lá dentro da comunidade quando a gente tá aprendendo a costurar, tá, gurias? Que é aquelas coisinhas chatinhas que vai acontecendo durante a costura, é as diquinhas, tudo que a gente aprende lá na base, que isso faz toda a diferença. Ali, ó, onde tava costurado o meu ombro, eu vou virar e revirar, e o meu pano tá pro lado de dentro da máquina agora. Ficou um para cada lado ali, para afastar eles ali, porque eu tô fazendo aquele pespontinho. Por que que a gente tá fazendo assim, tá? Porque fica mais bonito o acabamento, a gente fazer aquela costurinha antes e fazer esse vira e revira depois. Que tem formas de fazer também. Tem gente que faz 2 tecidos separados, faz bainha toda a volta deles e depois une só nesses pedacinhos, transpassando um por cima do outro, dando um retrocesso. Mas eu acho que assim fica mais bonito o acabamento. Então, sempre uma maneira fácil de vocês fazerem e com um acabamento bonito também, tá? Então, a gente passa aquela costurinha nos ombros primeiro, para ela ficar embutidinha, e depois vem fazendo a bainha, só que tem que cuidar nessa partezinha aí, que fica bastante tecido, né? Pra gente ir virando e revirando ele, esticando sempre bem na frente e atrás, né? Cuidando desses detalhezinhos. E a gente vai dobrar bem na costurinha que a gente tinha feito e revirar ele. Ele vai dar exatamente ali aquela marcação que a gente tinha feito do nosso ombrinho, né? E já sai ali tudo prontinho, costuradinho, os 2 tecidos juntos, que daí assim já fica todo embutidinho, né? Então, vamos seguindo até o final ali daquela nossa parte da blusa. Na parte de cima, a gente tá fazendo agora naquela parte dos ombros, né? Então, a gente fez 12 centímetros e meio pra ficar bem fechadinho em cima, pra não aparecer sutiã, né? Porque às vezes tem modelos, gurias que eu já vi ali ensinando, que é partes menorzinhas aqui em cima para costurar, mas daí fica parecendo o sutiã, né? Às vezes limita do que vocês forem fazer, né? Esse é mais para usar em eventos, então não é uma coisa para ficar parecendo sutiã, né? Por isso a gente vai passar a costurinha também nas laterais para não ficar aparecendo ali, né? Porque eu acho que aquele modelo de blusa capa que tô mostrando muito, é ele aberto, então acontece muito de tu ter que botar um top, né? Ou uma regatinha por baixo, né? Então eu acho que daí limita, às vezes tem que ter a regatinha também. Então, para vocês usarem só ela, né? Para quem quer aprender essa blusa e usar somente ela, não precisar de outras coisas, né? Então, a gente vai fazer no outro lado da blusa também. A gente fez toda a frente, agora vamos fazer todas as costas. O corte é igual, frente e costas, né? Então, eu fiz a costura na lateral, vou virar e revirar também. Sempre começando, eu acho, pelas laterais menores, até para vocês acostumarem, né, a fazer essa guia primeiro, são pedaços menores, depois pra gente fazer aquele pedaço mais comprido ali, né? Mas sempre essa diquinha de virar e revirar. Porque esse modelo de blusa é tão importante para quem tá iniciando? Porque é somente costura reta, gurias. Então, fica bem mais fácil de vocês fazerem, né? É uma máquina, a gente vai usar somente uma máquina também, né? Somente a máquina reta, que é as iniciantes normalmente têm somente uma máquina. Então, vocês podem fazer tanto com máquina industrial quanto com máquina doméstica, né? Eu sempre mostro para vocês aqui com a máquina doméstica, porque é o que a maioria tem em casa também, né? Agora eu tô fazendo ali o outro lado também, passando a costura de guia e vou virar e revirar também para fazer essa bainha, tá?
Então, é tudo diquinha sempre para quem tá mais iniciando, né, fazendo suas primeiras peças. Esse aqui é bem para quem saiu do básico da costura lá, né, e ai, quero fazer uma blusinha para mim, então é um modelo de blusa diferente ali com bastante caimento, né. A gente tá usando o tecido da Equine, mas vocês podem usar outros tecidos. Eu achei esse tecido bom, ali eu vou trocar a bobina porque já acabou, por isso que eu já tinha enchido uma outra, ó, porque eu tava usando uma que eu já tinha o restante, e só vou seguir a costura. Começo um pouquinho antes e sigo ela, né, sempre virando e revirando. Então, esse tecido aqui é o Daiquiri, né, que eu acho um tecido, ele é fácil de trabalhar, ele é um pouquinho mais leve, né, do que a gente começa a aprender lá nas amostrinhas, né, lá dentro da comunidade, mas é um tecido já fácil para quem tá iniciando, mas ele é mais leve, então tem outros tipos de tecido, uma viscose também seria fácil de fazer, o cetim gloss já ficaria um pouquinho mais difícil, porque ele desfia um pouquinho mais, né. Ali eu passei agora na parte de baixo também, tá, gurias, a costura aquela de guia, e vou virar e revirar também novamente. Tudo que eu fiz de um lado, agora eu tô fazendo do outro novamente, tá? Vocês podem usar também uma viscose, né, que é um tecido firmezinho, lembrando sempre para cuidar pro fundo dele ser do mesmo tom do lado de fora, para ficar bonito o acabamento. Então, essas diquinhas que vale ouro, né, que a gente fala, que é tudo coisas que a gente vai reparar depois da peça pronta. Ah, escolhi lá o tecido para fazer essa blusa capa, daí chego lá, corto o tecido, ai, ficou o lado de dentro de outra cor. Então, são detalhezinhos que faz diferença quando a gente olha a peça pronta lá, né? Então, por isso eu escolhi já um tecido preto ali para ficar dos dois lados, né, iguais, mas poderia ter pego um preto com poá branco, mas cuidar pro lado de dentro de ser preto também, né. Outro tecido que vocês poderiam usar também um crepe, só que ficaria mais transparente, né, e ele escorrega mais, então para as iniciantes ficaria um pouquinho mais difícil, né. Então, fiz ali a bainha vira e revira toda a parte de baixo. Agora, eu vou fazer na parte de cima a mesma coisa que a gente fez lá, tá, gurias? Um tecido vai ficar todo pra dentro da máquina e outro pra fora ali, né? Pra gente passar primeiro aquela costura de guia, mas pra fazer a parte do pespontinho vai ficar um pra cada lado, tá? Quando eu tô fazendo essa costura de guia, eu tô pegando só uma camada do tecido. A camada de cima ali eu não tô pegando, só a camada de baixo dele, né? Só um tecidinho. Fiz a minha costurinha de guia e agora sim eu vou afastar um para cada lado na máquina e os cantinhos sempre virando e revirando, né? Então, esse é um modelo bem básico de blusa pra gente fazer, mas pra gente treinar a costura reta, treinar a bainha também, né? Isso é sempre importante a gente fazer. Para quem quer fazer um modelo mais avançado dessa blusa, pode fazer um barrado toda a volta dela, fica lindo também, né? Por exemplo, a blusa ali em preto e botar uma bordinha de uns 3 centímetros de largura toda a volta de branco, né? Ia ficar muito chique, né, essa blusa. Ou composições também, tons terrosos, né? Ia ficar lindo também, tá? Então, dá para fazer variações dessa blusa também. Então, ali eu tô seguindo aquela costurinha de guia que eu tinha feito, passei já por um ombrinho, ó, tô continuando virando e revirando ela, né? Agora, ali, quando eu chegar no outro ombro também, ó, vou virar e revirar a costura. E quando eu cheguei ali no ombrinho, vai passar aquela costura bem do ladinho, ó, ela vai virar bem do ladinho onde eu tinha feito aquela costura do ombro e revirar novamente. Assim, fica uma pra cada lado ali, e assim fica saindo o pespontinho, os ombros já ficam conectados ali, né, o da frente com as costas, porque a gente tinha feito aquela costura embutidinha, tá? Então, chego ali no final, vou dobrar em diagonal, vira e revira novamente, né? É tudo diquinhas que a gente já aprendeu lá no básico, tá, gurias? Mas dando ideia de o que vocês podem fazer com aquelas coisas básicas que a gente aprendeu lá, né? Então, esse modelo de blusa aí é bem fácil. Então, feito isso, gurias, agora a gente vai marcar lá na mesa, tá? Vamos deixar o tecidinho marcadinho. Marquei bem o meio dele, onde tá esse alfinete, tá? Marquei bem o meio, onde tá o meu degote ali, né? Marquei na parte de baixo, bem o meio. E marquei 25 centímetros para cada lado. O que é esses 25 centímetros? É a circunferência do meu quadril, mais uns 10 centímetros a mais ou menos, tá? Eu tenho 92 de quadril, um pouquinho menos de 10 centímetros. Então, botei 25 para cada lado e 25 para cima. Vou subir reto em esquadro, que tava lá no meu molde já, né? Só que agora eu tô fazendo esse risco pelo lado de fora. Lembrem sempre pelo lado de fora da peça, tá? Pelo direito que eu tô fazendo ali. Deixei ele alfinetadinho para ele ficar bem certinho, bem lisinho. E vou costurar ali na máquina. Isso é bom vocês marcarem lá na mesa, né? Deixarem bem certinho. Ali eu tô cortando a linha, atrás na máquina tem uma navalha, tá, gurias? As mais novas tem na lateral. Então, ali costurando bem em cima daquela marcação dos 25 centímetros pra cima, dando bem aquele retrocesso em cima e embaixo, né? Porque assim tá pronta a nossa blusa, gurias. É só essas costurinhas assim, que essa costurinha é pra não precisar usar uma regatinha embaixo ou um topzinho.
E assim finalizamos mais uma live, espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar aqui do lado o QR Code com a minha comunidade da costura, onde lá vocês acompanham tudo que a gente faz no nosso curso de corte e costura básico e de modelagem básica e avançada também. Então lá, meninas, dentro da nossa comunidade tem o beabá da nossa costura que a gente fala, né? Então ajuda na escolha da máquina de vocês, vai ajudar também como vocês botam a linha na máquina, tudo isso a gente tem lá dentro da nossa comunidade, tá? Na parte da costura ali vocês aprendem como botar zíper, bolsos, cos com elástico, né? É tudo beabá mesmo da costura. Então a gente faz pecinhas miniatura para depois a gente fazer essas peças em tamanhos reais. Sempre aconselho vocês começarem por modelos mais fáceis primeiro, né? Quando a gente está iniciando, para depois a gente ir aumentando o nível, né? Aos pouquinhos. Porque tem modelos de roupas que a gente olha assim, ai, que modelo fácil, mas na hora mesmo de costurar o tipo de tecido não é tão fácil, né? Esse é um modelo de blusa que eu acho bem fácil mesmo de fazer. Vocês até mesmo podem fazer com uma viscose, né? Outros tecidos também. Mas eu acho que é um modelo bem fácil de fazer e para quem está começando também, que só tem a máquina reta, né? Então é um ótimo modelo, porque esse modelo aqui a gente só faz usando a máquina reta. Então lá dentro da comunidade também tem a parte de modelagem, onde vocês vão aprender a tirar as medidas do corpo da pessoa e criar a base ali no papel, né? Como uma receita de bolo a gente vai fazer, fazendo por partes também, né? Para não abatumar aquele bolo, é a mesma coisa também, porque um pontinho vai ligando no outro, né? Então a gente aprende, que nem a gente fez aqui, para fazer esse modelo aqui, né, a gente não precisou criar uma modelagem, mas na nossa comunidade lá tem como vocês criam um corpo ali e a partir daquele corpo vocês vão criar as alterações em cima, que é a nossa cobertura de bolo, a gente fala, se quer alterar para uma manga princesa, um decote V, né, colocar bolso, isso tudo são alterações que a gente faz depois daquela base ali também. Lá dentro também tem, né, parte de como alterar para blazer, para tudo isso também tem lá dentro. E também a gente tem aulas gravadas com modelos que a gente confeccionou e mostrando passo a passo daí para vocês como que faz a montagem daquela peça então, né? E o molde disponível para vocês baixarem do PPL-GG. Então tem para quem quer criar do zero, quanto para quem quer já pegar algo pronto também tem lá dentro. Então lá tem o passo a passo de como vocês fazem aquela montagem da peça e já o molde disponível para vocês baixarem. Então na próxima aula trarei um novo modelo, um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar um comentário do que acharam desse vídeo. Tchau!